Deixa eu aproveitar aqui e compartilhar. Deixa eu copiar isso aqui. Cadê o grupo? Grupo. Deixa eu... Na moça. Daphne, seja bem-vinda, minha querida. Que prazer ter você aqui na live. Gente, então, boa tarde. Sejam bem-vindas, Mulheres Fênix. Hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, a Fabi Dória, que ela é palestrante, escritora, mentora e especialista em amor próprio. Terça-feira nós já falamos sobre amor próprio e hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? E por que eu convidei ela, né? Vocês que me conhecem já sabem que eu ajudo mulheres, né, na questão da restauração do casamento e também mulheres a se prepararem para iniciar um novo relacionamento, né? Quem não me conhece, eu me identifiquei então com a questão da Fabi porque chegou um momento da vida dela que ela se colocou em primeiro lugar e é isso que eu tento passar para vocês, né? Que antes da gente estar bem para entrar num relacionamento, para que a gente possa construir um relacionamento feliz, saudável e duradouro, a gente tem que estar de bem com a gente mesma. Então a experiência dela, a vivência dela, eu tenho certeza que vai acrescentar muito vocês, tá? Então, eu vou convidar a Fabi. Cadê a moça? Ai, tá dando para clicar nesse negócio aqui. Yara no YouTube, bem-vinda. Quem mais tá no YouTube, gente? Quem for entrando, coloca o nome para eu te dar boas-vindas. Olá, Fale, querida! Bem-vinda! obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com você hoje, dividindo essa tela. Eu quero agradecer tu ter conseguido, né, aceitar o meu convite, que eu sei que tu tá aí com a tua mentoria aberta, deve estar com a agenda meio apertadinha, mas quero te agradecer por esse tempo, né, e tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas com a tua história e com o teu projeto também. Então, te apresenta um pouquinho, né, conta pra gente como que nasceu esse projeto Case-se com Você. Por que que tu começou tudo isso? Boa tarde, gente. Obrigada por estarem aqui hoje conosco. Miriam, o projeto Case com Você aconteceu a partir da minha própria experiência. Foi passando por muita dor e tendo que escolher entre o amor de um homem e o meu próprio amor naquela época. Não que essa escolha tenha que ser feita sempre, mas para mim naquela época foi o que significou. Um pouquinho mais sobre a minha história. Eu sou baiana, radicada em Londres há 11 anos. E eu nasci em Salvador, cresci em Salvador, fui educada aqui numa família muito gostosa. Sou a mais nova de três, tenho duas irmãs mais velhas. E minha estrutura familiar sempre foi muito edificada no casamento. Meus pais são casados, meus avós são casados, minhas irmãs são casadas. E eu achava que eu tinha que ser um certo modelo, um certo padrão para ser feliz. E eu estava seguindo aquele caminho, eu estava noiva, eu era advogada corporativa, tinha um bom emprego, tinha uma vida que realmente não dava... Para quem via de fora, não tinha como reclamar. Mas eu estava muito infeliz. Eu estava num relacionamento que não me satisfazia. Eu estava numa carreira que não trazia satisfação à minha alma. Eu não achava que eu estava impactando a vida das pessoas, causando a diferença. Só que, aos 22 anos de idade, eu achava que esse era o modelo, essa era a fórmula de receita para a felicidade, que todo mundo tinha que seguir esse caminho. Então, eu me sentia muito culpada por estar triste. Porque parecia que eu não estava sendo grata
por todas as bênçãos que eu tinha na minha vida, né? Do que eu teria que reclamar? Eu tinha um emprego, eu tinha um noivo, eu tinha uma família, eu tinha saúde física, mental, espiritual. Então, eu era pior ainda, porque você tinha ainda a culpa de se sentir triste. Então, aquilo foi como acumulando, a dor só foi aumentando. E eu acho que meu ponto baixo culminou quando eu me peguei aos 22 anos, chorando no banheiro, no chão frio, duro, indo para o terapeuta achando que era um carro que precisava ser consertado, como se tivesse algo de errado comigo, porque eu não estava querendo tudo que todo mundo queria. E aí eu decidi ter a coragem de largar tudo para trás, jogar para o alto e falar, olha, eu vou me conhecer, eu vou para o caminho do autoconhecimento. E eu atravessei o oceano, eu fui parar em Londres, fui fazer um mestrado em Direito Internacional, mas acabou que a vida me jogou situações para eu me deparar mesmo com a falta de dinheiro, com a rejeição. E eu fui botar a mão na massa, fui trabalhar em restaurante, servindo mesa. Pela primeira vez, experienciando o que é estar do outro lado da mesa. Então, a lição de humildade. E nesses percalços da vida, eu fui vendo o quanto era importante eu me amar e eu contar comigo, que ali eu só tinha eu, não conhecia ninguém. Minha família estava do outro lado do mundo. Eu estava sozinha, uma mudança, já não tinha mais identificação, já não era a Fabiana, filha de noiva de, que é advogada, que é. Então, tudo isso foi se perdendo. E o que é que resta quando você vai tirando todas essas armaduras? Então, foi muito difícil. Eu não vou romantizar o caminho para o amor próprio, porque não é fácil. Não é fácil. E tem que ter coragem. Mas hoje... A gente tem que se desfazer, né? A gente tem que se desfazer de tudo que até o momento era, para poder olhar para dentro e se redescobrir, né? Porque o amor próprio é uma caminhada dentro do autoconhecimento, né? E se eu vou querer iniciar essa jornada para me conhecer melhor, eu preciso estar aberta para transformação, eu preciso estar aberta para mudança. Porque se eu quero entrar nessa jornada sem querer mudar quem eu sou hoje, nada vai acontecer, essa jornada vai ser em vão, né? Então, tu deve ter passado por isso, né? De deixar a Fábio para trás e nascer uma nova Fábio, né? Total, deixei tudo. Foi uma virada de 360, porque eu saí... Foi uma mudança de tudo, de estado civil, de país, de carreira, de profissão, de como enxergar o mundo, de como digerir as situações que a vida... Porque a vida lá me presenteou com muitas circunstâncias que eu não tinha mais ninguém para contar. Eu lembro que uma dessas foi estar no hospital durante uma semana, sem saber o que eu tinha, os médicos não sabiam o que eu tinha, e eu estava isolada lá sozinha, lidando com a morte. E o meu medo era não me despedir das pessoas que eu amava. Então, assim, quando você lida com a morte tão iminente, sozinha, que você só tem a você para contar naquele momento, todas as outras questões tomam uma proporção muito menores. Então, a consciência ali traz disso, fala, poxa, olha essa situação, no grande esquema da vida, não é tão importante assim para me satisfazer, para tirar meu sono. Mas isso só foi capaz porque eu fui me despindo, eu fui tirando as minhas máscaras, e isso requer coragem. Hoje em dia, trabalhando como mentora, né, eu encontrei o meu propósito. Através desse caminho do autoconhecimento, foi onde eu pude encontrar meu propósito, me tornar escritora, palestrante, mentora, coach. Então, se eu não tivesse passado por isso tudo, eu não estaria aqui hoje, dividindo essa experiência, tá do outro lado da ponte, contando, né, para as mulheres. Eu acho que quando a gente passa por uma experiência, a gente aprende com ela, automaticamente a gente está apta a segurar o espaço para o outro. A gente está apto. Tu precisou passar por isso para hoje poder servir até de exemplo, né, para outras pessoas, porque assim, ó, uma coisa é a gente estudar e compartilhar teorias, né? Como, por exemplo, eu também sou formada em Direito. Mais uma coisa que a gente tem em comum aí. E uma coisa é a gente estudar, né? Vai lá, estudou Direito, estudou Medicina e tal, e aí tu vai colocar aquela teoria em prática, né? Outra coisa é tu vivenciar situações.
tu olha para as pessoas com outros olhos, tu tem compaixão por aquilo que ela está passando, tu consegue entender o sofrimento dela, tu consegue entender o que ela está passando, né? E tu consegue, de fato, dar a mão para ela e, olha, eu passei por isso e eu vou te dizer como é que sai disso, né? O que eu trilhei. Não é um caminho fácil, não é um caminho curto, muitas vezes, mas a nossa experiência e mais o conhecimento proporciona ajudar outras pessoas, né? Agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, isso aí é abusar das pessoas que estão passando por esse processo de dor. E aí eu fico pensando assim, o que seria de nós se não tivesse um dia um médico ter se especializado, né, um professor ter se formado, porque todas as áreas da nossa, todo aprendizado, todo profissional, ele nasce de uma dor. Uhum. Todo profissional, ele ajuda o outro em uma dor. Se eu não sei ler, é uma dor minha, e eu preciso de um professor para me ajudar. Se eu estou com um problema de saúde, é uma dor minha, e eu preciso de um profissional naquela área, naquela doença ali para me ajudar. E esse trabalho que a gente faz é a mesma coisa. A gente estudou, a gente investiu tempo, a gente investiu dinheiro, e hoje a gente pode ajudar as pessoas na dor dela. Né? Eu lamento que as pessoas não possam compreender isso, mas a nossa experiência e conhecimento proporciona a gente ajudar a pessoa. Não sei se é isso que tu vê também, né? Eu conecto um pouco com o que essa pessoa disse, no sentido de é uma coisa que eu venho sempre alertando aos meus seguidores e aos meus coaches, que a gente não pode ensinar sem ter aprendido. E a espiritualidade e esse mundo do autoconhecimento é uma indústria hoje em dia trilhardária. É uma indústria trilhardária, é uma das que mais cresce no mundo. E com toda indústria que cresce, você vê de tudo. Então você vê médicos despreparados, você vê dentistas despreparados, em toda a área. Exato. Profissionais despreparados. Uhum. Isso é triste. Só que a nossa área ainda é mais triste porque a pessoa lucra na dor da outra, é no ponto de fragilidade do outro. Então, assim, eu entendo o que ela falou. É lucrar com a dor do outro? Sim. Existem pessoas, como existem em qualquer área, em qualquer lugar do mundo, em qualquer área. Mas existem pessoas como eu, como você, que além do investimento em curso, porque não foram poucos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu estou há 11 anos fora. Meu curso de coaching fora, curso de trabalho com sombras, psicologia arquetípica. Muito investimento porque primeiro eu queria investir em mim. Para eu estar a serviço do outro, que é o meu propósito, é servir. E com direito, já era servir também, porque com direito, estudando direito, acho que pode consertar o mundo, né? Vamos ser o herói. Coach, eu percebi que eu só podia mudar a mim mesmo e que eu estava tentando mudar o mundo me frustrando. Então, nesse momento que eu investi em mim, em que eu aprendi, não estou repetindo porque eu li de um livro, porque eu fui numa palestra, porque eu achei, não, eu passei por isso, eu sei o que é a dor de uma mudança de carreira. Eu sei a dor de... Tá ouvindo? Agora sim, tá oscilando um pouquinho, às vezes falha. Então, passando por todas essas dores de não pertencimento, de... Nossa, inúmeras... Desculpa. Acho que alguém estava tentando me ligar. A gente só ensina, tem aprendido. Então, assim... eu só peço que as pessoas que estão com dores, né? Porque quando a gente está com a dor, a gente quer resolver logo. Que veja se você conecta com um profissional a um nível mais profundo e se pergunte: essa pessoa se curou? Né? Porque quando a gente trabalha com isso, Miriam, tem essa concepção de que de se amar, de já estar no nível avançado dessa caminhada do autoconhecimento, que a gente não está mais fadado ao erro, ou que nós nos tornamos seres etéreos e puros. Feitas. E não existe isso, gente. Porque se a gente tivesse atingido um grau de perfeição, ou se tivéssemos que aprender tudo nessa vida, não estaríamos mais aqui para aprender, né? Então, assim,
tirar esse julgamento, essa mistificação também em cima do professor, em cima daquele que já passou por isso, porque no final o que nos conecta é a nossa humanidade. E é saber. Com certeza. Uhum. Aí tu passou por tudo isso, e aí como que surgiu esse projeto aí, Case-se com Você, que eu achei espetacular. Achei que eu conversei contigo ontem, né? Tem tudo a ver também com o trabalho que eu faço, porque é o que eu falo, né, para as minhas seguidoras e tudo mais, né? Eu não sei se eu comentei contigo, mas o meu trabalho eu comecei ajudando amigos e tudo mais. Eu já trabalho com coach já há mais de 10 anos, mas eu também tinha um outro nicho, né? E por questões também pessoais, por causa da minha separação, então eu fui buscar primeiro ajuda espiritual, né? Eu fui me fortalecer espiritualmente porque alguns fatos estavam se repetindo na minha vida, então eu fui perguntar para Deus por quê, né? Por que tudo aquilo? Então eu fui me reerguer espiritualmente, porque eu acredito também nisso, né, Fábio? Eu não sei a tua visão disso, mas a gente pode investir em carreira, investir em profissão, investir no financeiro, investir em tudo. Mas se o teu espiritual estiver desequilibrado, em algum momento essa corda aí vai arrebentar, né? Então eu fui buscar o espiritual e depois eu também passei por essa jornada de autoconhecimento, né? Então, por isso que eu falo que hoje eu consigo ajudar essa mulherada que me segue, porque são mulheres, na maioria, separadas, né? Ou com vários relacionamentos frustrados, e agora ela não quer mais errar, né? Ela já está cansada de errar. E então eu me identifiquei muito com esse projeto, porque eu tento passar isso, mas eu nunca falei essa frase, né? Você precisa se casar com você primeiro, ter um relacionamento saudável consigo mesma, para depois conseguir construir um relacionamento saudável com outra pessoa. Essa é a ideia? Essa é a ideia, exatamente isso. Eu acredito que a gente só pode dar ao outro aquilo que damos a nós mesmos, né? Não tem como a gente preencher um copo se o nosso copo está vazio. Então, se é amor que a gente almeja, é amor que a gente tem que dar, né? A gente tem que vibrar na abundância. Então, foi isso que eu fui buscar. E essa ideia surgiu em 2015. Eu atingi meu ponto mais baixo de desconstrução, de não saber mesmo. Eu estava perdida. A ideia que vinha naquele momento da minha vida era de um barco no meio de um oceano aberto, numa tempestade, sem uma bússola, sem uma direção, sem propósito, sem significação. Minha vida não tinha significado. E eu cheguei a pensar, falei, para que viver uma vida assim? Eu não nasci para trabalhar. Eu fiquei 15 anos no mundo corporativo, como advogada internacional. Então, na minha cabeça, eu não vinha ao mundo para pagar conta e tirar férias e procriar e irritar isso, não. Eu queria dar um sentido à minha vida. E eu descobri que o sentido da minha vida era dar sentido à minha vida, era buscar esse sentido. Então, eu vim de uma família que tinha um padrão de perfeição, de perfeccionismo muito grande também. Então, nós somos mulheres perfeitas, aquelas que não erram, que são excelentes alunas, excelentes namoradas, sabe? Aquela mulherzinha perfeitinha, aquele ser humano que não é real, que a gente cria na cabeça. E quando eu estava lá sozinha, várias coisas começaram a surgir para mim. Várias sombras, várias Fabianas que eu nunca dei colo, que eu nunca olhei. Porque eu não admitia ser aquela pessoa, eu não admitia ser egoísta, eu não admitia chorar, eu não admitia me dar um tempo, um espaço. Então aquilo foi surgindo e eu fui percebendo que para me tornar um ser humano inteiro e completo, eu tinha que integrar aquelas Fabianas. Eu tinha que casar todas essas partes minhas que eu negava para me tornar inteira. E aí veio o clique. Metade da laranja, né? Eu via muito, minha metade da laranja. Eu falava, gente, eu não sou uma metade não da laranja. Eu sou um ser humano. Que isso é essa? Eu sou lá meio ser humano procurando por outro meio ser humano para me completar? Não. Falei, eu sou um ser humano inteiro que estou na busca de um outro ser humano completo que me complemente. É muito diferente completar e complementar. E que caminhe comigo nessa caminhada. Alguém que te transborde, não que te complete. Não, né? complete. Até porque
olha a pressão que isso causa no outro. Quando eu digo que eu quero que o outro me complete, eu estou dizendo que me falta algo. E que eu quero que o outro me preencha. Eu quero que o outro me dê esse algo. Agora veja que isso não é justo com o outro, porque eu boto uma pressão desnecessária nele para me dar algo que eu sou incapaz de me dar. E não é justo comigo também. Porque esse Pardo, né? só eu vou conseguir dar. Então foi através dessa ideia, dessa caminhada de me casar comigo, de me tornar inteira, até para poder servir ao meu propósito, para estar lá para o outro. Eu tinha que me tornar um ser humano integral e me acolher com as minhas imperfeições Só e meus erros. É só a gente pensar. Eu sempre gosto de me colocar no lugar do outro, né? Sendo no positivo ou no negativo, né? Então é só a gente inverter a situação, né? Pensa numa pessoa que não está bem com ela, e aí ela tá esperando que tu, né? Ela vem se relacionar com a gente, esperando que a gente complete. Sim. É só inverter a situação. Só inverter que a gente consegue ter um pouco mais de clareza, né? Então, eu me relaciono com alguém que não está bem com ela e ela está colocando todas as expectativas em mim ou em ti para que a gente complete essa pessoa. Olha o fardo que a gente vai carregar que não é nosso. Eu não tenho obrigação de completar ninguém e nem colocar esse peso no outro de me completar. Eu preciso estar bem comigo mesma para que eu possa ter um relacionamento saudável, né? Com certeza. E olha o perigo de você colocar a sua felicidade no outro. A gente nasce e morre sozinha nesse mundo. E não é soando mórbido, não. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. O que a gente faz nesse meio tempo é de inteira responsabilidade nossa. Quando eu coloco essa pressão no outro, eu estou colocando, dando ao outro o meu poder pessoal. Eu estou dando a ele a chave da minha felicidade. Tome, você é responsável por me completar, você é responsável por me fazer feliz. Mas fato é que a única pessoa no mundo que você nunca poderá se divorciar é de você. Todo mundo na sua vida pode ou sair, ou resolver sair da relação, ou Deus me perdoe, mas acontecer algo. E aí, quando você coloca a sua felicidade na mão do outro, quando aquele outro se vai, leva a sua felicidade junto. Então, Leva a sua vida, leva a vida junto. leva a sua vida junto. Então, o amor próprio, o autoconhecimento, implica autorresponsabilidade. E eu falo muito na minha mentoria isso. E eu vejo muito também quando eu faço coaching individual, muitos meus clientes chegam muito preparados para a mudança. Eu quero mudar, eu tô pronta, eu tô pronta, eu tô pronta. Na hora que a gente começa a fazer o trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho doloroso, porque mudar dói, implica em você sair daquele cantinho confortável e abraçar o desconhecido. Ah, não, peraí, não quero mais, tá doendo muito. Então, assim, eu sempre pergunto, quão comprometido você tá com a sua mudança? Porque se você tiver comprometido só com a ideia de mudar, não vai dar certo. Vai ter que arregaçar as Uhum. mangas e botar mãos à obra. Porque Tem uma pergunta aqui para ti. O Danúbio está perguntando onde e quando foi a virada de chave do amor próprio na tua vida? olha, Danúbio, eu acho que foi uma combinação, né? Que chegou ao ponto que eu falei, assim não dá. Foi aos meus 22 anos de idade, quando eu me peguei chorando no chão frio do banheiro, sozinha. E eu não me sentia suportada. Apesar de ter uma família que sempre me deu muito suporte, muito. Eu fui muito amada na minha vida. Mas naquele momento, eu me sentia tão sozinha na minha dor, tão desconectada com o mundo e com as pessoas. Porque na minha cabeça, só eu estava passando por aquilo. Porque eu era uma menina ingrata, né? Por ter tanto e ainda assim ter aquela tristeza. Então a virada foi essa. Quando eu falei, gente, isso não é normal. Não, eu tenho 22 anos de idade, uma vida pela frente, né? Eu não, aí eu falei, essa vida não é para mim. Eu vim aqui, eu não vim para sobreviver. Eu tenho uma chance de fazer isso dar certo, então eu vou viver. E eu vou viver a minha vida, não é a vida que A, B, pai, família, religião, sociedade quer para mim. Eu não sou produto da expectativa alheia. Eu sou o que eu quero ser, aquilo que eu escolhi ser. Então foi nesse momento que eu falei: e agora? Eu vou para onde? Eu vou me procurar, eu vou me buscar, eu não sei.
Naquela época eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu não queria aquilo para mim. E aí tu voltou com um propósito de vida, uma mulher renovada, né? Uma mulher fênix, como eu chamo, porque a fênix, ela renasce das cinzas, né? Então, realmente, tu entrou em autocombustão, né? Tu entrou numa autocombustão e renasceu das próprias cinzas e voltou para casa com um propósito de vida, né? Com um trabalho que te realiza, né? E agora pronta, né? Eu sei que tu já tá num relacionamento, então pronta para se relacionar. Então, eu gosto de trazer esse tema porque, assim, ó, no meio que eu trabalho, levando para o lado espiritual da coisa, né, para o lado cristão da coisa, existem muitas pessoas que trabalham com isso e elas falam apenas de oração. Ah, ora para Deus restaurar teu casamento, ora para Deus restaurar teu casamento. Porém, o que eu sempre falo? Restauração sem transformação não é restauração. Porque se aquele casamento, se aquela aliança, se aquele noivado, seja lá o que for, acabou, é porque tinha algumas coisas para serem ajustadas, né? Sejam ajustes do casal ou da própria pessoa, como tu passou por isso, né? Tu não estava bem naquela relação, tu não estava bem naquela profissão, tu não estava bem contigo. Então, por isso que hoje eu vejo quantas pessoas entram e saem de relacionamento, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, porque elas estão buscando no outro uma felicidade, um complemento, né, uma satisfação, uma realização, que é algo que ela precisa encontrar. Sim, sim. Não é o outro. Aí ela cria uma expectativa, ah, não, agora eu conheci a Fábio, agora eu vou ser feliz. Aí a Fábio faz uma coisa lá que a pessoa não gosta, ah, não, a Fábio não é a mulher certa, peraí, deixa eu ir pra próxima. Ai, a Miriam, não, a Miriam agora vai me fazer feliz. Aí a Miriam vai lá e faz uma coisa que a pessoa não gosta, ah, não, não é essa. O problema não é a Miriam, o problema é a Fábio, o problema é ela. Então, por isso que eu gosto de trazer isso, porque assim, a maioria do meu público, como eu te falei, são pessoas que lutam pela restauração da sua família, né? Mas antes de lutar pela restauração da família, lute pela sua restauração. Se torne uma mulher completa sozinha, se torne uma mulher feliz sozinha, né? Feliz e plena sozinha, né? Não sei se tu compartilha essa visão, mas fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. E voltando ao que a gente disse no início, se você não pode preencher o copo do outro, se você não estiver vazio. E a gente vê isso, inclusive, na máscara de oxigênio do avião, né? Quando a gente vai viajar, diz as instruções claras. Ao cair a máscara de oxigênio, em caso de despressurização, ao cair a máscara de oxigênio, coloque em você primeiro e depois no outro, né? Porque como é que você vai estar? Se você não estiver bem, você não terá condições de restaurar nada. E vamos dizer que você tem essa é a sua meta, é restaurar o seu casamento, certo? Você tem que começar a partir da sua cura. A partir de você. E no momento em que você se cura, o mundo acontece a partir de você e não acontece para você. No momento que você se preenche, que você trabalha nessa cura, todas as suas relações melhoram. Porque a relação que você estabelece com você dita todas as suas outras relações. Então, se você está bem, consequentemente, você vai saber se melhor relacionar com o seu marido, com o seu filho, com a sua família, com o seu chefe. É condição sine qua non. Então, a gente tem que começar por a gente. E os relacionamentos são maravilhosos, né, Miriam? Eles servem de espelhos, né? Pra gente aqui, tá aqui, ó, com a lupa olhando pra gente, para o que é que a gente precisa trabalhar na gente. Eu costumo dizer que eu uso essa frase, eu falo assim, incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Aquilo que me incomoda no outro, eu preciso trabalhar em mim. Porque se eu tô com certeza. Só apontando é uma projeção. Então, os espelhos servem para isso, mas primeiro, não adianta você querer mudar o mundo se você não se mudar. E para isso tem inclusive um provérbio chinês que eu adoro, que diz assim: antes de querer mudar o mundo, dê 3 voltas na sua casa. Aqui o seu templo. Antes de você querer mudar o outro, antes de você querer mudar seu relacionamento, mudar sua relação, você tem que se trabalhar. Começar por você, sempre. Seja
você a mudança que você quer ver no mundo, né? Eu tenho uma canequinha com essa frase, eu adoro. Seja você a mudança. Em vez de ficar querendo mudar o outro, mas é porque o outro me traiu, o outro mentiu, o outro não sei o quê. Esquece o outro. Em relação ao outro, a gente não pode fazer nada. Assim, Mas eu posso me mudar. Inclusive, eu posso me mudar também nesse sentido de autovalorização, né? Porque por que eu estou aguentando tudo isso dessa pessoa, então? Se eu estou me sentindo ferida, né? Se fidelidade é um valor para mim, por que eu estou aceitando isso? Né? Aí tem gente que diz, porque Deus quer, não sei o que. Deus jamais iria exigir de nós que a gente se humilhe diante dos homens, né? A gente tem que se humilhar diante de Deus nas nossas orações, né? Mas se eu tiver uma relação onde o outro me trata com desprezo, onde o outro me trata me menosprezando, então aquela não é uma relação saudável. Por que eu tô nela? Com certeza. Isso aí faz parte do autoconhecimento também, né? Reflexão, né? Porque às vezes eu encontro pessoas assim, às vezes um pouco com a mente fechada, em função também de religião. A religiosidade da pessoa ela não permite que ela se desenvolva emocionalmente. Então esse processo é bom para a pessoa se descobrir e encontrar sentido. O que eu realmente quero? Sim, né? E aí tem mais uma pergunta do Danúbio aqui para ti. Ele perguntou quando que tu observou a cura na tua vida? Quando que tu identificou que realmente tu já estava curada e como que foi? Danúbio, eu vou trazer um conceito aqui para você. Quanto mais a gente ilumina os cantos escuros, pense no nosso corpo como sendo uma casa. Seu corpo, sua mente, sua psique é uma casa. Quando a gente joga a luz, a gente vai ver no tamanho da sujeira que a gente tem para limpar, né? Então, assim, cada vez que eu me torno mais consciente, cada vez que eu me torno uma ser humana mais íntegra, mais coisas começam para eu trabalhar. Então, só para você tirar essa noção de que é um caminho definitivo e eu cheguei aqui e acabou. Não! Vai ser um eterno ciclo. Tudo na vida é feito de ciclos. Então, assim, é um caminhar perene, né? Quando eu tiver atingido esse estágio final, como eu já disse aqui, eu não vou ter mais nada para aprender e provavelmente vou desencarnar e vou embora. Mas eu acho que, para mim, no momento que eu observei o quanto eu tinha caminhado e que eu pude ver, poxa, Fabi, como valeu a pena você dar aquele passo tão, né, pequeno na imensidão do que você conquistou, né? E enquanto ser humano, que o sucesso para mim não é definido por quanto eu tenho na minha conta bancária, ou pelo carro que eu dirijo, ou pelas joias que eu uso, não. O sucesso para mim é poder se orgulhar do meu caminho e estar na vida que eu escolhi para mim. Essa é a minha definição de sucesso, é viver o meu propósito. É saber que eu estou vivendo ele agora, enquanto a gente conversa aqui. Não amanhã, não depois, agora. Foi quando eu consegui falar não, quando eu consegui estabelecer limites saudáveis sem me sentir culpada. E eu acho que quando eu parei de me encolher para caber em espaços que não me cabiam. Então, eu tinha uma necessidade, como eu te falei, né? Vindo de um matriarcado muito forte de mulheres perfeitas que fazem de tudo para agradar, porque a gente não conseguia achar essa valorização interna, então precisava que o outro me valorizasse. E eu sou muito interessante para o outro fazendo do que sendo. Então tinha essa constante necessidade, né? De estar ali para o outro, mesmo que isso significasse estar me negando algo. Então, quantas vezes eu disse sim, quando eu queria dizer não, ou quando sim me custou muito, me custou a minha paz, me custou a minha saúde física, a minha saúde mental. Então, para mim, essa cura de saber dizer não, de não ligar tanto para a opinião alheia, sabe? De falar, é a minha vida, eu sei as consequências, eu sei a delícia e a dor de ser o que eu sou, e eu tô ok com isso.
Eu encontrei esse valor em mim, eu me dou esse valor. E aí você aprende que as pessoas te dão o valor que você se dá. Né? Se você não vai te valorizar. Mas tem que começar. Não é se, não é se encaixando para caber, como tu falou, né? Mas por que que eu tenho que me encaixar? Por que que eu tenho que, né, criar situações para me encaixar na vida do outro e o outro também não se moldar na minha, né? Então, quando só um está forçando para caber, aquilo também já não está saudável, Sim. né? Preciso observar ali se de repente, será que eu tô me forçando para caber porque eu sou uma pessoa carente, dependente emocional? Eu não posso, Deus o livre, viver sem essa pessoa, então eu vou me forçar aqui para caber. Sim. Mas o outro não faz o menor esforço para que tu caiba, Com certeza. né? E assim, Miriam, eu amo servir, eu amo fazer pelo outro. É maravilhoso você poder dar amor, você poder dar carinho, mas há uma linha tênue. Eu sirvo ao outro quando isso não me custa, porque quando você serve, olha a diferença. Antes, quando eu queria servir o outro, eu ia lá, fazia, não conseguia dizer não, mas eu me sentia energeticamente lá embaixo, como se eu não tivesse mais energia nada. Era como se todas as minhas forças fossem sugadas. Hoje em dia, eu sirvo ao outro e eu saio muito mais energizada, porque é uma troca. Há uma troca de energia. Uhum, Eu estou em condições de dar também, porque eu já consegui ter essa base, eu já uhum, consegui me dar aquilo que eu estava. Então, você sai em outro nível vibratório. Então, tem uma uhum. muito grande. Ah, é virar egoísta e falar não por dizer não? Não, de jeito nenhum, gente. Não é isso que eu tô dizendo. Servir é maravilhoso. Mas quando não lhe custe a sua paz. É a sua paz, os seus valores, seus princípios. Eu estou sempre falando sobre isso, né? Você tem clareza sobre os seus valores? Muito. Porque, ai, gente, eu e o meu bichinho do rã aqui, a asma é bravo, né? Mas quando a gente não tem clareza dos nossos valores, a gente aceita qualquer coisa, né? Porque vai vir uma pessoa, vai estar afrontando os meus valores, só que eu não tenho consciência disso. Talvez eu me sinta mal naquele espaço, eu não tô confortável, estou me sentindo mal, mas eu não sei por quê. Porque eu não tenho a consciência, não tenho a clareza dos meus valores, e aí chega a pessoa, ela está afrontando e eu nem me dou conta disso. Então, até isso, esse processo de autoconhecimento proporciona, né? E complementando a tua resposta para o Danúbio, eu quero falar que esse processo, na verdade, nunca acaba. A gente se sente curada quando a gente percebe que agora a gente está bem resolvida, né? Que a gente não depende, a gente encontrou essa paz aí que tu falou, essa paz interior, e eu não dependo do outro para ser feliz, eu não dependo disso, eu não dependo daquilo. A gente se encontrou, a gente encontrou o propósito de vida, que isso é o mais maravilhoso também, mas é uma jornada que nunca acaba. Né? Porque assim, não, como tu falou, se acabou, é porque eu cheguei na perfeição. E se eu cheguei na perfeição, a Terra não é mais meu lugar, né? Porque aqui somos todos imperfeitos em evolução. Mas o autoconhecimento vai continuar. Todo dia eu preciso dominar minhas emoções, saber por que aquela conversa me chateou, o que teve naquela conversa que me chateou, né? Por que eu agi daquela forma. Todo dia é dia da gente refletir. A diferença que eu vejo assim, crucial para a pessoa perceber a cura é o sofrimento, é a ausência do sofrimento. Vou te falar uma coisa que no mundo cristão a gente fala, né? Que a pessoa, quando ela se separa, ela entrou no seu deserto, né? Ela está no deserto em busca de restauração, ela está no deserto, né, lutando pela restauração do casamento. E eu, em parte, sou contra essa forma de falar, porque o que eu vejo de deserto? Deserto, para mim, é tudo que gera sofrimento. Uhum. Seja por causa de separação, seja uma doença, seja alguma coisa, mas a partir do momento que eu aceitei aquela situação, eu cuidei de mim, eu me curei, independente se eu estou com um casamento restaurado ou não, independente se a minha doença foi curada ou não, eu aceitei aquela situação e trabalhei no meu espiritual, trabalhei no meu emocional, eu já saí desse deserto. O deserto não é a ausência da pessoa do teu lado, o deserto é sofrimento. Enquanto tu estiver sofrendo, apegada naquela dor, é que tu está no deserto. Porque imagina, só eu sempre falo assim, nas mentorias individuais, eu falo assim, imagina
Se teu marido leva 10 anos para voltar, significa que 10 anos tu vai estar no deserto? Deus o livre, não, né? 10 anos tu tá sem o teu marido, mas teu deserto tem que acabar antes disso. O deserto acaba quando tu deixa a felicidade entrar, né? Quando tu encontra outros propósitos da tua vida. A vida, às vezes dá vontade de desgarrar, mas a vida não pode, a minha vida não pode girar em torno da presença do outro na minha vida ou não. Né? Eu não posso assim, não, a minha felicidade só vai existir quando o casamento for restaurado ou quando eu estiver num relacionamento, aí sim eu vou ser feliz. Não, a nossa felicidade independe do outro. Estar a dois, né, ter uma pessoa para partilhar a vida, com certeza nos traz mais alegrias, nos traz momentos prazerosos. Mas estar com alguém não é o que te define, né? O relacionamento não é o que define o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional. Eu ligo a cura nesse sentido, assim. Com certeza. Você, né, tá usando as borboletas. Tem um ditado que calha bem, cuide do seu jardim que as borboletas virão, né? Você querer estar casada ou querer um companheiro é um desejo e é válido. Que maravilha! Se é isso que você quer para você, ótimo. Contanto que isso não lhe defina, porque tudo aquilo que você, fora de você, no externo, que você coloca o seu valor nisso, te escraviza. Por exemplo, nós vivemos em uma sociedade consumerista, em que as pessoas pensam, quando eu tiver uma casa eu vou ser feliz, quando eu comprar o carro do ano eu vou ser feliz, quando eu for casada eu serei feliz. E você vai colocando a sua felicidade, mais uma vez, a gente falando sobre isso, na mão do outro, na mão de algo futuro. E aí eu me pergunto, vem cá, e se aquela promoção no trabalho nunca chegar? E se você nunca comprar o carro do ano, você vai viver a sua vida infeliz? Porque para morrer basta estar vivo. Então sua vida está acontecendo aqui agora. Não é lá na frente. Não é condicional a um homem, condicional a um casamento. Querer essas coisas é válido. Eu acho ótimo ter desejo, lhe dar motivação. Você acorda com seu dia, uau, o que é que eu vou conquistar hoje? Isso é ótimo. Mas não deixe que isso te defina ou te escravize. Essa é a diferença. Uhum. Você querer as coisas não tem nada de errado. Né? Eu vejo muito com a espiritualidade crescendo essa concepção que as pessoas, esse julgamento que as pessoas criam em torno de pessoas que são consideradas espirituais ou líderes espirituais, que eles não podem ter bens materiais, não podem, né, aproveitar a vida no mundo consumerista. E isso é um julgamento que você criou para você. Como a gente falou aqui no início, nada adianta, chegou 2020, de nada adianta você tá feliz com o seu corpo, olhar para o espelho, tá se achando linda com a autoestima lá em cima e não aguentar a sua própria companhia por 5 minutos. E de nada tem você ser uma pessoa bem resolvida internamente, ficar meditando lá por 1 hora, ser super espiritualizado e olhar para o espelho e não gostar do que vê. Chegou a hora da gente casar isso, gente. Não dá mais para ficar, não precisa escolher entre isso e aquilo. Né? A gente tem uma vida, a gente pode escolher e querer e desejar as coisas, contanto que você saiba que seu valor independe de tudo isso. Sabendo disso, tendo essa consciência, a vida vai para frente. Perfeito. Sensacional. A gente podia ficar horas aqui falando sobre isso, né? Porque foi uma jornada que nós duas passamos, né? E como eu falo, uma jornada que não acaba. Todo dia eu ainda faço as minhas reflexões, né? Mas a gente, em algum momento, a gente percebeu, não, eu preciso encontrar algumas respostas, eu preciso saber por que certas coisas estão se repetindo na minha vida, eu preciso saber por que eu não, como tu falou, né? Eu tenho tudo para ser feliz, por que eu não tô? Né? Eu tenho uma família que me ama, eu tenho um noivo, eu tenho um trabalho, eu tenho tudo que talvez uma outra pessoa seria grata, e por que eu não tô? Né? Se existe esse vazio, né? Em primeiro lugar, vou voltar, porque é tão ruim quando a gente fala uma coisa e as pessoas ouvem outra, né? Mas, em primeiro lugar, realmente, a resposta, pelo menos para mim foi assim, eu fui buscar equilíbrio espiritual, né? Muitos dos meus vazios,
muitas das minhas dores eu consegui resolver na espiritualidade, né? Não estou falando de religião. Cada uma tem a sua, o que importa é você se encontrar e fazer sentido para você, né? Então, eu comecei por aí, e depois, só que depois eu tinha perguntas que continuavam, né? Que estava fora da questão espiritual, né? Então a gente podia ficar horas aqui trocando ideias, né? Mas está chegando no fim aqui já o nosso tempo. E eu quero saber aí se vocês gostaram da presença da Fábio, porque assim, pessoal do YouTube, eu não te falei, eu acho, né, Fábio, mas a gente está ao vivo no YouTube também. Yeah. E pessoal gostou, se gostou, joga uns coraçãozinhos aí, porque eu quero mais de Fabi. Eu quero mais, né? Não sei vocês, mas eu quero mais. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. De 5 a 9 de outubro vai ter um workshop Sua Melhor Versão 100% gratuito. Vai ali no link da bio e te inscreve que a gente vai falar mais sobre isso, tá? E a Fabi, ela vai voltar numa outra oportunidade que eu acho que nem ela sabe direito ainda, tá? Mas se vocês querem mais de Fabi, se vocês gostaram, porque eu amei, então participem do workshop Sua Versão que vocês vão saber mais de Fabi, tá? Onde a Fabi vai falar mais para vocês. Fabi, eu quero agradecer a tua presença, agradecer por compartilhar a tua história, compartilhar a tua experiência. E deixa aí o teu recadinho para o pessoal. Quem quiser te encontrar, quem quiser saber mais de ti, Fabi Dória, né? Deixa aí acho que está aqui em cima, né? Está aparecendo aí em cima pro pessoal. Fabi Dória no Instagram. Se despede aí do pessoal. Primeiro, muito obrigada a quem compareceu hoje, ajudou a formar essa linda energia, esse círculo. Obrigada a você pelo convite. Só para fechar, duas coisas. Eu vou falar sobre o caso com você e a outra, espiritualidade. Como você falou, gente, foi uma das coisas que me segurou muito. Foi criar uma intimidade com a minha espiritualidade, com o meu Deus, independente de religião. E você falou uma coisa que eu falo sempre, é muito pessoal. Espiritualidade é o que fala para você. E esse foi, acho que foi o que me manteve nessa jornada. Enquanto eu estava passando por minhas provações, era para quem eu me virava. Sabe? Eu falava, me dê forças, mostre-me o caminho, me ajude. Mas foi uma relação muito íntima que eu criei. Né? E eu evito falar um pouco porque eu acho que cada um tem a sua conversa com seu Deus. Então, mas assim, para mim foi o que me segurou e é o que me segura até hoje. É para quando eu viro nos momentos de agradecimentos, é para quando eu viro no momento de provação, né? E é porque eu tenho essa fé na vida que eu continuo, que faz eu continuar no caminho. E fazendo um convite a todos, a mentoria do Case com Você está aberta. Quem tiver interesse, vai lá no meu Insta, tem o link na bio. A gente fecha o preço promocional amanhã. E quando eu estava passando por meu processo, eu passei sozinha, sem ajuda profissional. E eu vi o quanto... E os sentimentos que eu te falei de solidão, de me sentir não amparada, fez com que eu criasse o Case com Você para criar uma comunidade em que as mulheres se sintam amparadas e não julgadas, para que elas possam falar e ser ouvidas sem julgamentos e se sentirem amparadas nesse processo, porque a gente sabe que não é um processo fácil. E quando você tem suporte, tudo flui mais fácil, né? Verdade seja. Com certeza. Hoje eu vejo que a única coisa que eu faria diferente, se eu pudesse voltar atrás, era ter um suporte. Mas na minha não existia uma comunidade. Então, para vocês, mulheres que querem participar de uma comunidade, que estão prontas para darem o seu passo rumo ao amor próprio, ao autoconhecimento e fazer parte dessa egrégora, fica o convite e espero vê-las lá, nessa mentoria. Segue lá, Fábio Dória, gente. Segue lá no Instagram. E a minha história bateu com a tua de novo, porque a minha caminhada também foi sem ajuda, até quase o final, né? A única ajuda que eu tive realmente foi de Deus, a minha espiritualidade, sempre, né? Comecei a buscar Deus e uma relação íntima e próxima, como tu falou.
Mas eu procurei. A minha decepção foi porque eu procurei. Se hoje eu me especializei para ajudar pessoas justamente nessa área, né, de dor, né, como eu falei que um pouquinho antes de entrar uma pessoa estava falando, mas tu até levou para o lado saudável da conversa, mas não foi saudável. Ela falou algumas, me agrediu verbalmente, digamos assim, né? Que eu estou abusando da dor, mas se hoje eu me especializei para ajudar as pessoas justamente nessa dor, foi porque um dia eu busquei ajuda e não encontrei. Por quê? Eu tenho ótimos profissionais, né? Só que eu queria um profissional que me entendesse. Eu queria um profissional que entendesse a minha dor, que talvez passasse pelo que eu passei e que também não julgasse a minha fé. E eu não encontrei. Eu encontrei pessoas querendo me moldar. Não, o caminho é aqui, o caminho é aqui, eu sei que mudando o caminho que eu queria trilhar, entendeu? Me afastando até da minha espiritualidade. Então, isso foi outra coisa que me motivou a me especializar em relacionamentos dentro da espiritualidade, para ajudar essas mulheres. Então, o que eu faço realmente é com muito amor, com muito carinho e com o meu Deus sempre à frente, né? Sempre eu faço os meus bate-papos e as minhas orações com Ele, me pedindo direcionamento. Então, eu jamais vou aceitar uma palavra de alguém, uma palavra negativa que diga que isso é abuso de alguém que está passando pela dor. Muito pelo contrário. Isso é oferecer ajuda, né? Mas então por que tu cobra se é uma ajuda? Gente, porque eu deixei todas as minhas outras atividades. Eu tinha um outro trabalho, eu tinha um negócio, eu fechei a minha sala, eu fechei tudo para viver a minha vida da minha missão. Né? Tem uma pessoa que fala até, monetize a sua missão, né? Porque se tu não puder monetizar a tua missão, tu não vai conseguir viver dela, não vai conseguir viver para ela, né? Se eu tiver que encontrar um outro trabalho que para sustentar minha vida, para pagar minhas contas, eu vou ter que me afastar disso. Não, então, já que se a pessoa acha que é injusto cobrar pelo tempo e investimento que nós investimos, né, para nos tornar as pessoas que somos hoje e que ainda estamos nos tornando, se a pessoa acha injusto, a gente vai ter que encontrar um outro trabalho. Vamos vender, eu vendi até bolo no pote. Até bolo no pote eu já fiz. Então, vou voltar, vou voltar a fazer bolo no pote e não vou poder mais ajudar a mulherada, né? Eu lembro que eu já tive no lugar dessa moça. Há um tempo atrás na minha vida, o meu grau de consciência era de que as pessoas... Eu fui para a Índia, fui para vários satsangs, conheci milhares de gurus nessa minha busca, né? Eu me busquei em muitos lugares do mundo, eu fui buscar em muitas religiões. E eu lembro pensar isso também. Mas se ele se diz tão espiritualista, tão né, avançado, por que ele está cobrando para me ajudar? E depois eu parei e pensei, eu falei, gente... Dinheiro é energia, é uma troca. O que ele está me oferecendo, na verdade, é um valor inestimável. O que aquilo está servindo para mim, o que eu estou absorvendo, digerindo aquilo para minha vida, para me tornar um ser humano, é um valor inestimável. Então, assim, e no momento que eu e você, a gente decidiu trocar de carreira, porque eu podia ter seguido a carreira de advocacia brilhante. Tenho um mestrado em Direito Internacional, advoguei durante 15 anos numa vida financeira muito confortável. Então, eu continuo. Tenho como sobreviver no mundo aqui nosso sem haver essa troca, sem haver esse dinheiro. E quando eu atendia de graça em Londres, que eu ainda advogava, eu lembro que eu tive uma coach falando para mim, Fabiana, cobre, nem que seja um valor simbólico, R$5, 15, mas a pessoa precisa entender o valor do seu trabalho, até para ela colocar mais valor, se empenhar em mudar, ela precisa sentir que é uma troca de alguma forma. Então, assim, tudo bem, ela vai chegar a um grau de consciência talvez mais avançado, ela vai realizar isso, mas cada um no seu tempo, né? Cada um no seu caminho. Cada um no seu tempo, com certeza. E outra coisa que eu aprendi também é que a maldade está nos olhos de quem vê. Né? Então, eu posso ser luz se os meus olhos forem luz, mas eu também posso ser trevas se nos meus olhos tem trevas, né?
Com certeza. Gente, tá muito bom, mas a gente vai ser derrubado e aí eu não vou conseguir salvar essa live. Fábio, gratidão pela tua presença. E tu sabe, né? Daqui a pouquinho vai vir o próximo convite. A gente continua se falando no Com certeza. Gente, faz o print aí, tá? Compartilha lá nos stories e até o final de setembro tá concorrendo a uma mentoria comigo, tá bom? Beijo. Fique com Deus, até terça-feira. Obrigada. Tchau. Tchau.